Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Amarela Zonero. Eu sou a Marcela Raal e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. Senador, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Obrigado a você pela oportunidade. Senador, na semana passada, a defesa do ex-presidente Bolsonaro apresentou os argumentos contra aquela denúncia apresentada pela PGR que o indica como líder da trama golpista. Como que o senhor tem visto esse processo até agora? Olha, eu vejo como uma situação em que coloca o Brasil numa certa encruzilhada, né? Encruzilhada do ponto de vista institucional. Nós estamos assistindo uma ânsia até, né, dita por aqueles que fazem o Supremo Tribunal Federal, de concluir esse processo em 2025, segundo eles, para evitar contaminação em 2026. Quer dizer, onde é que está o Estado de Direito, né, que é tão propalado, né, é tão defendido, né? Onde é que está o devido processo legal? Onde está a possibilidade de que a ampla defesa seja exercida? Tudo isso está atrelado à conveniência política de membros do Supremo Tribunal Federal que não deveriam sequer opinar a respeito de um assunto que provavelmente eles vão se debruçar com os julgadores, né? Há uma proibição explícita na LOMAN, né, que impede que juízes e ministros do Supremo Tribunal Federal em especial, que são os mais altos juízes do Brasil, falem sobre ações que estão sob a sua égide. Nós temos um processo que ele está contaminado desde o início, né? Primeiro, não há furo, né? O furo não é o furo adequado, né? O presidente não deveria estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, uma vez que ele não é mais presidente da República, e o próprio voto condutor da mudança dessa forma como o foro é exercido foi o atual presidente Barroso, né, que definiu que você só pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal por ações que você comete no exercício do mandato e se isso continuar nos mandatos subsequentes. O presidente não é mais presidente. Lula foi julgado na primeira instância, Temer foi julgado na primeira instância, Fernando Henrique Cardoso foi julgado na primeira instância. Né? Então, mas o argumento é que tem o deputado Alexandre Ramagem no processo e que ele tem furo. Que na época sequer era deputado, né? Veja uma outra agressão ao princípio, né? Porque ele está sendo acusado, né, na época em que não era deputado federal, era auxiliar do governo federal, ter praticado um ato de ABIN paralela, se não estou enganado, acho que é essa acusação que pesa sobre ele. Uhum. Então ele não era deputado. Então você dá uma outra no prego, outra na ferradura, né? Então vale a conveniência do momento. Além da questão do foro, você tem a questão do juiz natural. Não houve sorteio, né? Então caiu logo nas mãos de Alexandre de Moraes, que é um juiz que deu uma entrevista, acho que foi no ano passado, maio, junho, dizendo claramente o seguinte, que foi pública essa entrevista, que ele seria alguém que iria ser vitimado por essa eventual trama do golpe. Então, ao contrário do que alguns estão defendendo, de que você não pode permitir que um juiz, no decorrer do processo, seja ameaçado, né, pelo réu, né, porque isso significaria você beneficiar alguém, né, que usaria desse artifício para retirar o juiz da causa, mas o próprio juiz afirma que isso antecedeu ao processo. Quer dizer, que a trama que antes da instauração do inquérito era para assassiná-lo. Então, se ele é vítima, como é que ele pode ser juiz? Mudou-se o foro, desculpe, a forma de julgamento, que até final de 2023 era no pleno, agora está numa turma, né? Isso mudou durante o processo. É a mesma coisa que você mudar a regra do jogo com o jogo sendo jogado, né? Aí você tem a própria delação. O Cid deu declarações, foram publicadas inclusive na própria Veja, dizendo que estava sendo coagido, estava sendo pressionado, que a versão que ele apresentava era contestada, né, porque já havia uma versão pronta. Isso foi tão sério que o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal conduziu uma inquirição, um interrogatório do próprio Cid, né, recentemente, onde ele diz claramente que se Cid não falar a verdade, entre aspas, ou seja, que verdade é essa? Né? A mulher do Cid, a filha do Cid, ou o pai do Cid poderão ser prejudicados. Se isso não é uma coação, né? Então me parece que todo o processo ele está contaminado pela forma como ele vem sendo conduzido. E aí você fica com dificuldade de entrar no mérito, né?
8 de janeiro é o golpe, né? Que golpe é esse? Sem armas, né? Sem exército. Quando o presidente da República, o Bolsonaro, havia viajado para os Estados Unidos, né? Nomeado os comandantes das Forças Armadas indicadas pelo seu sucessor, né? Como é que você faz um golpe dessa forma? Então, é uma demonstração de uma incompetência monumental, um exército de Brancaleone, né? Um exército de mulheres, de idosos, de crianças, de pessoas com dificuldade cognitiva, com pessoas, moradores de rua, né? Que foram aprisionados em escala industrial, que estão sendo julgados e condenados, né? Sem individualização da culpa. Os advogados reclamando que não tiveram acesso aos autos do processo, né? Agora, Então você está cheio de problemas. Veja a questão da paridade de armas. O Ministério Público apresenta uma denúncia contra o presidente, fruto do relatório da Polícia Federal, e a defesa não teve acesso ao mesmo material que proporcionou essa decisão, né? Houve filtraram as provas, filtraram as notícias, mas o grosso, o material, não foi entregue à defesa, nem foi dado prazo, né, razoável para que a defesa fosse apresentada. Então, são tantas as dificuldades, as mudanças de jurisprudência e de forma como estão se comportando, que me lembra aquele ditado sobre as mulheres de Roma, né? Então, não basta ser honesto, precisa mostrar que é honesto. E a justiça, infelizmente, dessa forma, está demonstrando que ela é parcial, né? Que ela não tem isenção, uma isenção que todos nós queremos, porque nós defendemos o judiciário, nós defendemos o Supremo Tribunal Federal, nós defendemos a separação dos poderes, nós defendemos a Constituição. E estamos muito preocupados com a forma como esse julgamento está se dando. A postura do ministro Alexandre de Moraes, então, o senhor vê abusos? Olha, tanto vejo abusos que eu fui um dos signatários de um documento, né, em que nós pedimos, na época, solicitamos na época ao presidente Rodrigo Pacheco, né, que instalasse o inquérito onde se abriria o processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu e 35 outros senadores da República fizemos essa petição. E por que eu não assinei o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Para que eu não fosse depois, como julgador, acusado de parcialidade, já que, caso esse inquérito fosse instalado, eu seria um juiz, né? Eu teria que me debruçar sobre os autos, e isso está na Constituição brasileira, né? Nós somos o poder que modera o Supremo Tribunal Federal, que tem essa atribuição constitucional, né, de evitar que haja abuso de poder, que haja desvios na conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, são coisa extremamente natural, né? E às vezes é colocado como não, se quer dar um golpe no Brasil porque quer se abrir um processo de impeachment. 2 presidentes da República foram impeachmentados, Fernando Collor e Dilma Rousseff. Dezenas de parlamentares foram impeachmentados. Por que não se pode abrir um processo de impeachment contra alguém que, na nossa opinião, está abusando da sua autoridade? Está na Constituição brasileira, é o que nós propugnamos, é o que nós defendemos. Agora, em relação aos elementos que foram encontrados pela Polícia Federal e citados nessa denúncia da PGR, né, da minuta, das mensagens que foram encontradas, que estão ali também nessa denúncia, das conversas, dos depoimentos, da delação de Mauro Cid, nada disso o senhor acha que de fato aconteceu? É fruto de uma perseguição? Marcela, veja, eu vou dizer para você uma frase que eu tenho repetido até a exaustão. A lei ela tem que ser boa para mim e para o meu inimigo. A lei ela é uma proteção e é um consentimento comum, né? A lei, quando ela é confeccionada, quando ela é trabalhada, ela é fruto do trabalho de 580 parlamentares, entre senadores e deputados, que representam o conjunto da sociedade brasileira. Então, na hora em que essa lei ela é fragilizada, ela é relativizada para se encontrar resultados, você compusca todo o processo. Nós estamos falando, por exemplo, de pedaços de conversas que foram colocadas dentro de um processo, e eu acabei de lhe dizer que o conjunto probatório que foi recepcionado pela Polícia Federal não foi disponibilizado na sua integralidade para a defesa. Então, até onde há a descontextualização
desses fragmentos de conversa, né? Então, por exemplo, também, né, há uma afirmação do Procurador-Geral da República de que o presidente tinha conhecimento do punhal verde-amarelo, com a seguinte suposição, de que ele estaria no local do Palácio no horário em que foi confeccionado o plano pelo adjunto da GSI. Você sabe quantos documentos são emitidos no Palácio do Planalto diariamente? São milhares de documentos, ou centenas de documentos. Tá? Então, você fazer esse tipo de correlação, de ilação, de suposição, é muito grave. Tá? Então, me permita dizer que o processo ele precisa parecer honesto também. Ele precisa seguir a lei. E veja, nós estamos diante de uma situação em que a Lava Jato está sendo desmontada. Pessoas que delataram, que devolveram bilhões de reais, que confessaram crimes. Tá? Tudo isso está indo de água abaixo. Por quê? Porque se disse que houve uma contaminação das provas, que se teve prisões estendidas. Ora, não está tendo prisões estendidas agora? Né? Que se teve, chama experience fishing, né? Quer dizer, pescas probatórias. Não está havendo agora? Que houve conluio entre o juiz e o Ministério Público. Ora, nós identificamos, por exemplo, quando explodiu aquele cidadão na Praça dos Três Poderes, que estava havendo uma reunião no Palácio do Planalto, fora da agenda, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, com o chefe da Polícia Federal e com o Ministério Público, coincidentemente, 3 ou 4 dias antes da denúncia que foi apresentada pelo Brasil Federal contra Jair Messias Bolsonaro. Então, nós estamos vendo os fatos se repetirem, mas a percepção relativizada. Né? Me parece muito que há muito mais conveniência do que assertividade jurídica. Se nós tivermos o cuidado de seguirmos a lei como ela foi feita e a jurisprudência anterior, né? Porque ninguém pode estar acima da lei. Né? Então, se houve crime, se houve golpe, né? Efetivamente, se isso aconteceu e não um ato que antecedeu um golpe que não foi concretizado, de fato que se apure. Agora, não dá para você querer que eu ache normal ou eu banalize o fato de que pessoas estão sendo condenadas de 12 a 17 anos porque vandalizaram prédios públicos. Porque se isso fosse real, fosse verdadeiro, fosse aceitável, nós utilizaríamos a mesma régua, né, para a vandalização que ocorreu e tem ocorrido sistematicamente nas manifestações da esquerda no nosso país, inclusive na Praça dos Três Poderes. Bom, tem projetos, né, tramitando no Congresso, sendo discutidos no Congresso, em relação à anistia aos condenados ao 8 de janeiro. O senhor acha que vai andar o projeto, que tem apoio para isso? E, se de fato for aprovado algum projeto nesse sentido, o ex-presidente Bolsonaro poderia também ser beneficiado? Olha, primeiro, eu acho que a elegibilidade de Bolsonaro ela não tem razão de ser. Né? Ela foi claramente uma demonstração. Nós respeitamos a posição do tribunal, mas houve eu diria, uma exacerbação, né, da interpretação dada pelo juiz naquele momento. Né? Porque alguém ser tornado inelegível, porque teve a ousadia, né, de criticar o sistema eleitoral brasileiro, ao que me consta, a nossa Constituição garante o livre-arbítrio e a liberdade de pensamento. Então, na verdade, ele foi condenado porque ousou discordar ou criticar o sistema eleitoral brasileiro. Porque ele fez no exercício do mandato de presidente, reuniu embaixadores e divulgou informações equivocadas sobre o processo eleitoral. Ora, ele divulgou um fato que era público e notório na época, de um inquérito que era público e notório também, que demonstrava que um hacker havia invadido o sistema da Justiça Eleitoral e tinha passado quase 9 meses com a senha de um ministro. Tá? 2 dias depois, ou 3, coincidentemente, esse processo virou sigilo, segredo de justiça, até hoje, passado mais de 7 anos, porque esse processo é de 2018, nós não sabemos o que aconteceu com o seu desfecho. Né? Realmente é uma coisa assim que a gente fica preocupado. Ou a justiça não está tendo a competência de concluir, ou alguém não está querendo que esse processo seja concluído para se tornar público. A outra forma da sua inelegibilidade é um comício que ele faz no dia 7 de setembro. Olha, eu estava lá. Foi o momento em que eu vi Brasília tomada por uma multidão nunca vista, mais de 400 mil pessoas no Palácio, no Largo
ali da Praça dos Três Poderes. E ele terminou o evento oficial, subiu num caminhão, acho que foi até do Silas Malafaia, num comício, e o fato dele ter se dirigido à população tornou-se motivo, né, dele se tornar inelegível. Então, essa inegibilidade dele, eu acredito que na hora em que a justiça debruçar com mais cuidado, porque não transitou em julgado ainda, isso a gente vai conseguir reverter. Né? Quanto à lei da anistia, primeiro, nós somos um país da conciliação. Né? Então, ao longo da nossa história, nós temos quase 40 processos de anistia. Aliás, a anistia que beneficiou figuras importantes da esquerda brasileira que hoje bradam aos quatro ventos sem anistia, que é uma forma hipócrita de se posicionar em relação à necessidade de pacificar o país. Se nós temos diferenças do ponto de vista de visão de país, que elas sejam resolvidas no campo apropriado, que é o campo da política, desde que a população julgue. Agora, a própria Dilma Rousseff, que hoje preside o Brinks, né, foi anistiada, né? O José Disseu foi anistiado, o Guimarães foi anistiado e tantos outros. O Arraes e o Brizola, em memória, né, foram anistiados e foram governadores dos seus respectivos estados, foram reintegrados à vida pública. E o discurso e a própria oxigenação da política ganhou com isso. Tá? Então, o que nós queremos é, primeiro, que haja uma anistia do ponto de vista da política, porque são crimes, entre aspas, políticos, né? Os que são impingidos ou colocados para essa população que está sendo condenada. E nós não queremos passar a mão na cabeça de depredadores, de pessoas que eventualmente tenham ingressado em prédios públicos e tenham feito quebra-quebra. Eles sejam por isso, mas dentro do que a lei preconiza. Não 14 anos nem 17 anos de prisão, né? Que seja uma prisão ou uma pena compatível com o dano que causaram, e não, fulano quis atentar contra o Estado de Direito num domingo, mulheres armadas de bíblias, de bandeiras, crianças, velhos, idosos, então não tem sentido. A anistia é evidente, é um ato de pacificação da sociedade brasileira para que haja entre nós a possibilidade de que as nossas diferenças de visão de país, tanto na área da economia como na área de costumes, né, possam ser resolvidas no âmbito adequado que é a política. Uhum. Mas o ex-presidente Bolsonaro poderia ser beneficiado nesse projeto? Olha, nesse projeto eu acredito que não, né? Porque não se trata de se beneficiar o presidente Bolsonaro, mas sim aqueles que estão sendo julgados de forma industrial, inclusive sem individualização de culpas, né? Em muitos casos, né? Pelo Supremo Tribunal Federal sem foro. Aliás, o Pacto de São José, que nós somos signatários, prevê a dupla jurisdição. Né? Então você está pegando pessoas primárias, né, que nunca tiveram foro, né, e está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal e muitas vezes, né, sem que o seu advogado sequer possa fazer a sua defesa presencial. Tá? Então é evidente que nós achamos que há um exagero, né, que está descalibrado esse processo e que para o bem da democracia brasileira é importante, né, que nós possamos pacificar através de um processo de anistia. Agora, o Legislativo tem reclamado muito, né, alguns parlamentares, de abusos do judiciário, né, de invasão de competências. Como que o senhor vê isso hoje? Essa relação, ela é uma relação saudável, está estabelecida de uma forma correta ou de fato tem abuso? Eu acho que eu até já falei sobre isso, mas é evidente que nós estamos precisando repactuar, né, a forma como cada um dos poderes se comporta na República, né? Porque desde a Constituição de 88, né, de lá para cá, de forma gradativa, houve uma série de mudanças na maneira como o judiciário atua. E a partir dessas ADPFs, né, que são as ações diretas, né, de obrigação de fazer, né, elas se tornaram uma espécie de instrumento de definição e execução de políticas públicas, que é uma prerrogativa do executivo e não do judiciário. E julgamento de ações que a justiça foi provocada, né, não se diz apenas se é constitucional ou não. Né, o STF tem entrado no processo de regulamentar, né, de detalhar determinadas posições, o que invade a competência do Legislativo. Eu, quando fui candidato a presidente do Congresso Nacional, em 23, né, no começo de 23, eu já falava sobre a necessidade, né, de redefinir a posição de cada um dos poderes.
porque o que preconiza assim como baluarte, como espinha dorsal da nossa democracia liberal, é o que nós definimos como um princípio filosófico da separação dos poderes, que está descrito ali com muita maestria pelo Montesquieu, pelo Locke, né? A independência, a harmonia, mas a separação dos poderes que mutuamente se amparam e se moderam. E como fazer isso? Aí eu acho que tem que haver uma redefinição desse processo no foro adequado, que é o legislativo brasileiro. Nós temos que nos debruçar sobre a possibilidade, né, de uma nova redefinição, né, do papel de cada um dos poderes. Talvez a gente não tenha a condição política de trabalhar isso nesse momento, mas pode ser uma ação para a legislação subsequente. Isso, claro, com muita discussão, com muita transparência, né, e com a participação de toda a sociedade. Tem uma PEC que ficou conhecida como a PEC da blindagem, está tramitando na Câmara, se não me engano. Essa PEC, o senhor é a favor de, enfim, de medidas como essa para tentar blindar o legislativo? Eu acho que são reações que o Poder Legislativo tem sobre uma certa, eu diria até uma certa dificuldade de entender o funcionamento das instituições. Então, se vota um determinado projeto de lei e ele é declarado inconstitucional, muitas vezes de forma monocrática, né? Sequer o colegiado se debruça sobre o tema. Por isso, inclusive, que o Senado votou ano passado a necessidade de que os votos monocráticos fossem submetidos ao colegiado após 90 dias, né, para que houvesse uma discussão mais ampla por parte de todos os representantes do Supremo Tribunal Federal. Esse é um problema que tem a ver com a sua pergunta anterior, né? Qual é o limite de cada um dos poderes? Você viu essa discussão sobre a questão da liberação da maconha, né, para uso recreativo. Então, nós vimos uma discussão de quantas gramas cada usuário poderia ter para caracterizar que ele é usuário ou que ele é traficante. 60 gramas ou 40 gramas. Se você pegar 60 gramas, eu vi inclusive o exercício na internet de maconha, o pessoal dizendo, isso aqui dá para 150 cigarros. Pô. Eu quero dizer que serve para um usuário. Então, eu acho que é importante que essa boa vontade, essa disposição, essa boa intenção, né, que o Supremo Tribunal Federal tem de muitas vezes tentar melhorar um projeto de lei do Legislativo, ele esbarra, né, ou ele colide, né, com a realidade, porque quem é parlamentar, deputado ou senador, ele passa pelo escrutínio popular e depois por uma espécie de revalidação da sociedade, porque ele se submete a uma votação, a um referendo. Né? Quem está no Supremo Tribunal Federal, não. Ele só sai de lá quando concluir a idade limite, que é 75 anos. Né? Então, há uma certa desconexão com a longevidade do período em que esses juízes passam no Supremo Tribunal Federal. Por isso, inclusive, que há um outro projeto de lei, né, desculpa, é uma PEC também, tramitando no Senado da República, que define prazo em que alguém pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim. Então, eu acho que são questões que elas precisam ser trabalhadas de forma sistêmica. Uhum. Tá? Existem problemas, mas precisam ser sistêmicos. Você pode fazer também uma correlação com a questão hoje que é muito discutida na imprensa, com o orçamento. Né? Então, o Legislativo, desde 2015, tem avançado, né, na impositividade do orçamento. Isso, por um lado, retira esse papel de que o governo sempre teve, historicamente, da barganha, do toma lá da cá, né, de usar o orçamento como uma moeda de troca ou de capturar o legislativo. Se você votar a meu favor, eu disponibilizo recursos. Né? Então, isso deu uma independência ao legislativo. Por outro lado, eu acredito que é necessário que haja uma repactuação desse processo para se verificar se o valor ou o percentual do orçamento que é disponibilizado para o legislativo não está impactando nas políticas públicas que, ao fim e ao cabo, né, são votadas pela sociedade brasileira quando elege um executivo para a presidência da República. Uhum. Nós temos um problema porque nós temos mais de 95% do orçamento vinculado. Então, a parte discricionária é muito pequena. Tá? Então, esse é o nosso problema? Ou o problema é a vinculação orçamentária?
né? Esse é o nosso problema? Ou o problema é a necessidade de nós termos a coragem de desindexar e desvincular o orçamento brasileiro, né? Aí vem a questão da transparência, da rastreabilidade, que nós somos absolutamente favoráveis. Mas até que ponto a intervenção do Supremo Tribunal Federal, dizendo de que forma vai ser executado o orçamento, não é também uma invasão de competência? Porque essa é uma responsabilidade precípua do Legislativo, que, aliás, é a lei mais importante do Legislativo, é o orçamento. O Boa Vista Village tem a praia com as melhores ondas, segundo os melhores surfistas. Mas se a sua praia é golfe, tem o campo de 18 buracos, projetado por Rhys Jones. Se for tênis, tem a arena de tênis para torneios internacionais. Se for compras, tem o Town Center, inspirado em Carmel. Agora, se a sua praia é viver bem no meio de tudo isso, o Boa Vista Village tem diversas opções de residências com a qualidade JHSF e amenities para todas as praias. Agora, falando sobre as eleições de 26, Bolsonaro está inelegível, tem esse processo do julgamento sobre a trama golpista, que deve ser concluído talvez esse ano ainda. O ex-presidente continua se colocando como candidato. A direita articula uma possibilidade, um plano B? Sim, nós temos o A, o B e o C. O A é Jair, o B é Messias e o C é Bolsonaro. Jair, Messias, Bolsonaro. O nosso candidato é Bolsonaro, né? Nós estamos trabalhando com essa expectativa de que nós vamos reverter essa questão, né? E no momento oportuno, se isso não acontecer, nós temos que aguardar a tramitação em juízo. O presidente tem a maturidade, tem a experiência necessária para tomar a melhor medida. Agora, eu tenho acompanhado o presidente Bolsonaro para onde ele tem ido, inclusive em aviões de carreira, a vários lugares do Brasil. E é impressionante a empatia, a recepção, o carinho que o povo brasileiro tem com ele, mesmo com toda essa campanha contrária, toda essa narrativa de um golpe que não ocorreu, né, e toda essa vontade, né, de se retirá-lo da vida pública, que tem muito a ver com a forma como as nossas elites, né, encaram qual é o estereótipo, qual é o modelo ideal de um presidente da República. Eu convivi com um grande brasileiro que teve coragem de trabalhar contra a captura do Estado pelo establishment, né? Alguém que não negociou estatais, bancos públicos, fundos de pensão, não permitiu o aparelhamento da máquina pública e se paga um preço muito forte em ser diferente no Brasil. Senador, só voltando ainda ao processo todo em relação ao ex-presidente Bolsonaro, a minha dúvida é, enfim, a oposição, enfim, aliados, né, ligados ao ex-presidente, falam muito dessa questão do processo contaminado, da perseguição política. As instituições estão contaminadas? A PGR, o Ministério Público, a Polícia Federal, o STF... É dessa forma que o senhor vê? Eu não posso fazer uma afirmação de que as instituições, porque instituições significam milhares de pessoas. Mas existem indivíduos que claramente estão jogando contra a sua jurisprudência a respeito de como o processo legal sempre se deu. Então é muito mais uma questão de indivíduos, né, do que de instituições. Eu acho que esse momento nós temos que ter muita serenidade para não colocar pechas, né, e para não desqualificar a própria democracia brasileira. Eu acredito muito na política, na democracia, na decisão política, que para mim é a mais importante. Por isso que eu estou defendendo desde o início, né, que haja pacificação, que haja anistia. Dia 16 de março agora, nós estaremos no Rio de Janeiro, no dia 6 de abril aqui em São Paulo. Depois vai ser divulgada uma programação em outras capitais brasileiras, né, que serão percorridas para sensibilizar a população sobre a necessidade de pressionar de uma forma absolutamente democrática, né, os seus representantes para que possam votar favorável no Legislativo, que é o palco onde essas decisões políticas têm que ser tomadas. O que me espanta, por exemplo, é você assistir juízes que vão julgar, se eventualmente houver uma arguição inconstitucional, já dizendo o que é que pensam a respeito da anistia. Então, isso é que não pode ser banalizado, né? Isso é que não pode ser colocado como normal. Nós já tivemos, ao longo dos últimos anos, ministro do Supremo Tribunal Federal entrando dentro do parlamento brasileiro, né, para fazer lobby, fazer pressão para que não fosse votado
o voto auditável, né? Nós vimos, por exemplo, uma comissão, de repente, trocarem vários membros da comissão, depois de conversas que foram publicizadas pela imprensa, né, de ministros do STF com presidentes de partidos. E mesmo assim, aliás, um equívoco do Gonê, meu amigo Gonê, você errou lá na sua denúncia quando disse que no voto auditável foi minoria, não, foi maioria. Né? Não teve os 308 votos do APEC, mas foi a maioria do plenário da Câmara que, mesmo com toda a pressão, votou favorável ao voto auditável, que já havia sido votado anteriormente na reforma política de 2015, né? Que só foi tornado inconstitucional em 2018, né? Por uma provocação do Ministério Público e por uma ação do Supremo Tribunal Federal na época, que alegou que não havia previsão constitucional quase 3 anos depois. Mas são coisas do Brasil. Então, o que nós queremos e o que nós defendemos, nesse caso específico, é mais transparência, é mais segurança. Porque se você permite que a população não tenha dúvidas a respeito do que está acontecendo com as instituições, as diferenças vão ser políticas, né? Vão ser naturais, vão ser republicanas. Por exemplo, como é que você encara ou como você defende que o Estado se comporte mais intervencionista ou menos intervencionista? Você acredita que é necessário aparelhar a máquina pública, né, com seus apaniguados políticos, ou profissionalizar essa gestão como nós fizemos na época do presidente Bolsonaro? Né? Você acha que é necessário, né, deixarmos que as estruturas funcionem a favor da sociedade na hora em que há uma desburocratização ou a diminuição da carga tributária? Ou você acha que é necessário aumentar a carga tributária para que as políticas populistas que tentam reverter uma impopularidade que não vai sair da situação em que ele se encontra, né, seja bancada pelo imposto da maioria da população? E o ministro Haddad vai a público dizer que não houve aumento de impostos, né? Houve aumento de impostos, houve taxas, né? Se taxou fundos offshore, se tentou-se fazer um novo DPVAT, se taxou as blusinhas da Shein, né? Como é Shein? Da Shein. Shein, né? Mas aqui no Brasil todo mundo fala Shein, então houve uma série de aumentos de impostos e taxas, né? E para justamente financiar esse populismo que está impregnado no DNA do Partido dos Trabalhadores. E tem gente que defende isso. Ótimo, eu sou contra. Tá? Mas eu quero ter o direito de dizer que sou contra e explicar por que sou contra. E vou respeitar quem pensa de uma maneira diferente. E quem vai nos julgar no final é a sociedade brasileira através do seu voto. É o que nós esperamos, é o que nós defendemos. Agora, senador, a direita, voltando aqui a 26, né, a gente está falando sobre o candidato, o ex-presidente Bolsonaro, que deve ser o candidato, ainda na avaliação de vocês. Tem vários nomes sendo lançados aí, até Gustavo Lima, Caiado já falou que vai lançar, tem também nomes, né, da direita ali, como Ratinho Júnior, Zema. Essa quantidade de nomes, se de fato o ex-presidente não pudesse ser candidato, não é ruim para a direita? Não fragmenta? Marcela, veja que você nos coloca o que aparentemente é um problema, mas é uma virtude. Né? Se você pensar que nós temos um antagonista que é o presidente Lula e tudo que ele representa de atraso, de bizarrice, né, de forma equivocada de se enxergar o Brasil, de se administrar o Brasil, ele é como o mandacaru, que é uma árvore do meu estado e do Nordeste brasileiro. Em torno dele não nasce nem capim, né? Ele não consegue dar sombra, ele não permite que outras lideranças, que outras pessoas possam mostrar quem são, né? Então ele é seco, é mirrado, ele suga a energia daqueles que estão no seu entorno. Com Bolsonaro não, porque nós somos a direita liberal do ponto de vista da economia, conservadora no sentido de preservar costumes e não de ser estagnado. Nós admitimos a mudança gradual. E do nosso lado tem uma profusão de pessoas que representam esse sentimento. Né? Então você me listou aí 4 ou 5, não podia estar 10. Né? Eu, por exemplo, eu sou senador do meu estado, porque tive a oportunidade de servir o meu país ao lado do presidente Bolsonaro, que permitiu que as ações que eu empreendi tivessem visibilidade. Ele não se apropriou delas. Tarcísio é governador do estado de São Paulo e sequer é paulista, né? E fez um trabalho extraordinário à frente do Ministério de Infraestrutura, né? Tereza Cristina
foi uma pessoa que muito nos orgulha de ter trabalhado ao lado dela, a maneira como ela conseguiu conciliar e, ao mesmo tempo, empreender na área da agricultura, né? Uma pessoa conciliadora, uma pessoa dinâmica, né? E que estava ali. Seria um nome de consenso, certo? Eu estou lhe falando de exemplos de pessoas que se sobressaíram justamente pelo fato de terem trabalhado com alguém como o presidente Bolsonaro, que montou uma extraordinária equipe. Você olha hoje para o conjunto de ministros que estão ao lado do presidente Lula, eu conheço o Haddad, porque é quem está mais na mídia. Mas, sinceramente, sem nenhum demérito, eu não conheço o nome de 70% dos ministros do presidente. Aliás, são 37, nós tínhamos 23, 39, sei lá, a gente até se perde no número, né? Então, toda hora, Lula inventa um ministério novo para apaniguar, para conciliar, para dar um naco do poder para alguém que ele quer cooptar. E agora ele está com dificuldade, né? Ele está oferecendo ministérios e partidos não estão querendo aderir, porque estão sentindo que o barco naufragou, né? Porque nós temos um defeito, um pecado original. Esse governo começou a dar errado já em 2022, na PEC da transição. A PEC da transição possibilitou quase 200 bilhões de reais de recursos a mais no orçamento, além das receitas que eram previstas para o ano de 2023, né? E o que aconteceu de 23 para cá? Nós vemos um processo assim, incessante do ministro da Fazenda correr atrás de receitas, muitas delas não recorrentes, que só tem naquele ano, mas as despesas são despesas permanentes, que permanecem para os anos subsequentes. Então, nós temos aí juros altíssimos, e se você me permite, o Lula e Lindenberg e Gleisi Hoffmann, o nome do ministro, do presidente do Banco Central é Galípolo. Repita comigo, Galípolo, indicado por Lula. Então, hoje, os juros que são cobrados, estratosféricos, né, foram definidos por Galípolo e pela maioria dos indicados do presidente Lula. E ele passou 2 anos dizendo que era o Banco Central o culpado pelo aumento de juros. Não foi ele. Com essa política fiscal absolutamente irresponsável, né, que impediu que nós tivéssemos a trajetória descendente dos juros, isso inibe o investimento no Brasil, isso gera insegurança em quem é empreendedor ou quem financia o governo brasileiro através da compra dos títulos de dívida pública. Isso gera problema na nossa questão do câmbio. Ele foi dizer recentemente que o brasileiro não come dólar. Ele não entende, talvez, que a gente compra produtos importantes que são insumos, tanto alimentares como para a nossa indústria, em dólar. Então, essa dificuldade de Lula entender o que é economia, ou talvez de uma forma premeditada, né, está no DNA, está incrustado nele, faz com que haja um moto contínuo. Então, esse governo ele está dando errado desde 22. O que eles estão querendo fazer é empurrar a crise para mais adiante. Não é à toa que em 2015, 2016, nós vemos a maior catástrofe econômica da história brasileira desde 1948, com a supressão de quase 8 pontos percentuais do nosso PIB, com o fechamento de centenas de milhares de empresas, né, com mais de 3 milhões de pessoas formais que foram desempregadas. Então, aquela crise que nós recuperamos em 17, 18, 19, 20, 21, 22, mesmo com pandemia, mesmo com Brumadinho, mesmo com a seca histórica de 92 anos, né, tudo que foi feito está sob risco e sob ataque de um governo irresponsável, populista, demagógico e incompetente, que se apropriou da máquina pública com o pior dos motivos, a perpetuação de um projeto de poder. Porque o PT não tem projeto de país. O projeto é se perpetuar no poder, e para isso vale tudo, inclusive quebrar de novo o Brasil. Nós vamos ter muito trabalho em 2027, mas vamos reconstruir tudo isso que está sendo destruído agora pelo PT. Inclusive, a ministra, né, Gleisi Hoffmann, assumiu aí a pasta das relações institucionais, da interlocução com o Congresso. O senhor vai conversar com ela? O que o senhor achou também dessa indicação? Olha, eu nunca me neguei a conversar com ninguém, adversário político, aliado político. Nós estamos na política, sou líder da oposição. É evidente que eu estou à disposição para conversar com o governo. E na hora que o governo apresentar qualquer projeto que seja bom para o país, nós não seremos contrários. Tá? Por exemplo, essa questão dos alimentos. O que é que nós ouvimos do governo? Vamos chamar o pessoal e vamos diminuir imposto para importação de alimentos. Quais foram os alimentos que foram colocados? Café, que é o maior exportador mundial. O Brasil, eles estão brincando, cara. Né? Ou vamos agora taxar a exportação de alimentos.
né? Isso é uma receita clara, né, objetiva de como você produz dificuldade de produção nos anos subsequentes para a produção nacional, e onde dá certo. Né? Então, se o governo trouxer algum projeto consistente que não seja controle de preços, nessas sandices que o Lula está falando, é contar conosco. Né? No próprio ajuste fiscal, o que foi correto, nós votamos favoráveis. Agora, veja, por exemplo, a questão dos supersalários. O governo apresenta numa PEC que a lei que vai definir o que é verba indenizatória, né, o que é teto salarial, será fruto de uma lei ordinária, quando na Constituição falava de uma lei complementar. Bom, eu, na oportunidade, tive a condição de dizer, olha, vamos fazer o seguinte, já que o governo está apresentando na PEC, vamos votar agora. Esse projeto já passou no Senado, já passou na Câmara, voltou para o Senado, tem 2 versões, uma da Câmara e uma do Senado. Vamos assinar aqui os líderes todos, agora a urgência, traz para o plenário e a gente vota agora. Eu voto no Senado, que é mais restritiva, que tem 12 ou 14 sessões do que é a verba indenizatória. A Câmara botou 35. Tá? O que é que aconteceu? O vírus de mercador. O Haddad está agora nos desafiando para que a gente vote. Voto, Haddad. Desde que não seja mais uma cortina de fumaça. Porque no PT, no DNA do PT, tem o corporativismo. Né? Eles têm dificuldade de trabalhar contra a máquina pública. Eles sobrevivem da máquina pública. Então, tudo que diz respeito à corporação, a sindicato, a patrimonialismo, está no DNA do PT. Eles têm muita dificuldade. Mas se vier, e a gente vai votar favorável, não tenha dúvida, desde que o projeto seja bom. Como que o senhor tem visto o governo de Donald Trump, né? Ele com muitas polêmicas, discursos, inclusive, né, ameaças aí de taxar o Brasil, tem a questão do aço, também outros setores podem ser taxados, além de políticas internacionais que não condizem tanto, né, com a direita, como, por exemplo, na questão da Rússia com a Ucrânia, se opondo à Ucrânia e ali tentando ter uma interlocução com a Rússia. Como é que a direita está vendo isso? Eu não sei como é que a direita está vendo. Como o senhor está vendo? Até porque a gente não discutiu recentemente a respeito da política externa americana. Né? Ele tomou posse, acho que 20 de janeiro, né? Uhum. Praticamente coincidiu com o período de recesso parlamentar. Nós começamos meia trava, houve o carnaval, praticamente o ano vai começar amanhã, o ano legislativo, né? O que é uma pena, né? Que já perdeu muito tempo. Mas eu acredito que ele é alguém que é disruptivo, né? Eu acho que o primeiro mandato dele, ele ganhou experiência, né? Ele tem uma forma de fazer tratativas políticas que ele trouxe da iniciativa privada, ele escreveu a respeito disso, né? Onde ele é muito agressivo nas negociações. O que ele tem feito, porque os Estados Unidos hoje é uma espécie de xerife do mundo, então tem interesses geopolíticos em todo o planeta, não é à toa que a gente está vendo envolvimento na guerra Rússia-Ucrânia, na questão de Gaza com Israel, com Palestina, o Canal do Panamá, a Groenlândia, México, Canadá, enfim, são várias frentes distintas, essa questão de tarifas com a China. Me parece que a motivação dele é realinhar os interesses americanos de uma forma mais favorável do que vinha acontecendo. Eu não sei se o método que ele está utilizando é o mais adequado. Você falou especificamente na questão da Rússia com a Ucrânia. Para mim, claramente, houve uma invasão, né, de um país por outro país. Eles têm, é evidente, um processo litigioso antigo, desde a questão da dissolução da própria União Soviética e da emancipação da Ucrânia, mas isso remonta no tempo a centenas de anos, é mais tempo do que o Brasil tem de existência, né? Kiev, inclusive, que é a capital ucraniana, é o berço da civilização russa. Então, veja que a coisa é muito integrada, muito interligada, né? Tem uma questão cultural no meio, mas me parece claro que a Rússia é invasora. E me parece claro também que é necessário que essa guerra ela seja cessada. Tá? Não sei se a proposta que foi feita ao Zelensky pelo Trump é a mais adequada. Eu não tenho conhecimento dos detalhes. Mas que ela precisa cessar, não tenha dúvida nenhuma, porque isso gerou, inclusive na época ainda do presidente Bolsonaro, uma crise mundial na hora em que ocorreu a invasão, tanto da energia como de alimentos. A Europa teve que buscar alternativas para a questão do gás da União Soviética. A Ucrânia é um dos grandes produtores de cereais, de grãos do mundo, né?
Isso afetou seriamente o preço de alimentos na época. Já houve uma estabilização, mas é uma fonte permanente de conflito que precisa ser cessada. As outras questões, né, eu poderia falar cada uma delas individualmente aqui, mas não é o caso, mas só dizer a você que é bastante inusual a maneira como ele utiliza a sua política externa. E nós, como país, eu quero usar aqui uma expressão que eu escutei do Marcos Trujillo, que é um extraordinário, um excepcional analista da geopolítica mundial. Aliás, nós trocamos o Marcos Trujillo por uma Dilma Rousseff, né, Brasil, né? Bom, então o Marcos Trujillo dizia o seguinte: em mais de 40 anos nós nunca estivemos tão distantes do governo americano como nós estamos agora, né? Pela forma como o governo brasileiro se comporta, né? Com essa tentativa de reatar o tal do diálogo sul-sul, né? Essa postura anti-ocidental, né? Essa vontade que o BRICS externou há um ano e meio atrás, né? Contra os meios de pagamento que é o SWIFT, né? O meio de pagamento que é o SWIFT, contra o dólar como a moeda de transações internacionais, essa briga que o presidente Lula e parte do judiciário tem empreendido contra a liberdade de expressão e os Big Tech, né? A questão da regulação das plataformas sociais, a relação do próprio Elon Musk com o governo brasileiro, com o atual governo brasileiro. Então, nós estamos vivendo um momento em que poderíamos estar tirando proveito dessa desestabilização geopolítica do mundo, né? Quantas empresas, centenas, milhares de empresas saíram da Rússia, né? Graças às sanções que foram colocadas contra ela, né? Essa dificuldade da geopolítica mundial, a possibilidade da invasão de Taiwan por China, e essas empresas poderiam estar vindo para o Brasil. Mas, infelizmente, nós não somos hoje um exemplo de estabilidade institucional nem estabilidade jurídica, né? Infelizmente. Senador, para a gente encerrar, quero voltar no ex-presidente. Eu queria saber, enfim, né, o senhor também é próximo dele, se ele tem expectativa, né? Ele acha que de fato vai ser preso, não que ele acha que mereça, mas que ele acha que vai ser. Olha, o presidente, eu tive o privilégio de conviver com o Bolsonaro quando ele era deputado federal. Depois fui auxiliar dele no início do governo dele, em 2019, como secretário de Trabalho e Previdência, e depois como ministro do Desenvolvimento Regional. Depois ele me apoiou para o Senado da República. E hoje, ele como ex-presidente, talvez eu esteja mais próximo dele do que eu estive anteriormente. Eu falo com o presidente Bolsonaro praticamente toda semana, né? E ele é um grande brasileiro, é alguém que tem um sentido de dever para com o país muito grande. É um ser humano como qualquer outro, tá? Ele não é nenhum super-homem, tá? Ele tem dúvidas, tem receios, né? Ele titubeia também, mas ele tem muita convicção de que, ao final, né, a verdade vai prevalecer, né? E que o Brasil, mesmo com todos esses sobressaltos, né, toda essa instabilidade política que nós passamos, vai permitir, através das suas instituições, da própria pressão natural que a sociedade, né, deverá fazer, né, que nós possamos ter um ambiente de normalidade, né, democrática no nosso país, e que as pessoas possam se posicionar, né, sem medo, né, de criticar o governo, uma decisão judicial, né, que a Constituição seja respeitada, né, que nós possamos ser de novo livres para dizer o que nós pensamos, né, dentro dos limites do que preceitua a lei, né, que é a injúria, a difamação e a calúnia, e não o crime de opinião, né, que está sendo criado aí por alguns, né, a tal da desinformação. E essas manifestações que vocês, enfim, estão marcando, têm esse objetivo? É necessário que a população tome conhecimento, né, do que está acontecendo no país, né? Isso está acontecendo através das redes sociais e também dos movimentos de rua, né, que são garantidos pela nossa Constituição por enquanto, né? Esperamos que seja preservado o direito de que o povo, de forma livre, né, possa se manifestar em praça pública, né? Muito bem, a gente conversou com o Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. Senador, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Anistia já e fora Lula, né? Obrigada.
Bom, obrigada a você que nos acompanhou, pela audiência, pela participação. A gente está com o nosso conteúdo em vídeo todo na nossa plataforma de streaming, o Veja Mais, em vejamais.abril.com.br. Tchau, tchau.